Alguma vez acordou à meio da noite e se perguntou por que não conseguia voltar a dormir? Na Idade Média, isto teria sido completamente normal. As pessoas não tentavam forçar-se a dormir 8 horas seguidas. Em vez disso, seguiam um padrão natural conhecido como sono bifásico. Ao cair da noite, as casas enchiam-se de atividade enquanto as famílias se preparavam para o seu primeiro sono, que durava cerca de 4 horas. Depois acordavam durante 1 a 2 horas antes de voltarem a adormecer até o amanhecer. Estas horas intermédias não eram vistas como insônia, mas como um tempo valioso para orar, refletir, socializar ou trabalhar em pequenas tarefas. Em casas modestas, os membros da família falavam em voz baixa, rezavam ou simplesmente desfrutavam da calma. Nos mosteiros, os monges aproveitavam este tempo para realizar orações noturnas. Registros históricos mencionam que alguns artesãos, como padeiros, também trabalhavam neste período, preparando as suas massas para as cozerem ao amanhecer. Este padrão de sono bifásico não era exclusivo dos camponeses. Nobres e comerciantes também adaptavam as suas atividades a este ritmo natural de descanso e vigília. Escrito em cartas, crônicas e diários, o tempo entre sonos era considerado um dos momentos mais criativos e espirituais do dia. Surpreendentemente, quando cientistas modernos recriaram condições sem luz artificial em experiências de sono, as pessoas naturalmente regressaram a este padrão bifásico. Isto sugere que os nossos corpos ainda anseiam por esta divisão natural do descanso, perdida no mundo moderno de luzes brilhantes e horários artificiais. Dormir em 2 fases permitia um descanso profundo e também oferecia um momento de tranquilidade para a introspeção e a conexão humana, algo que hoje, entre alarmes e notificações constantes, esquecemos. Outro aspecto que tornava o sono medieval tão eficaz era a escuridão total. Ao contrário das nossas cidades modernas cheias de luzes cintilantes, a noite medieval era um abismo de sombra, sem candeeiros de rua, sem televisões, sem ecrãs de telemóveis, apenas a luz tênue de alguma vela cara, usada com extrema moderação, porque uma simples vela podia representar o salário de um dia inteiro de trabalho. Essa profunda escuridão natural favorecia a produção de melatonina, a hormona que regula o sono. Hoje sabemos que a exposição à luz artificial durante a noite pode reduzir os níveis de melatonina em até 85%. Mas na Idade Média, os corpos preparavam-se naturalmente para dormir assim que o sol se punha. Os médicos medievais, sem saberem de hormonas, intuíam esta conexão. Recomendavam manter os quartos totalmente escuros para melhorar a qualidade do descanso. Até os mosteiros tinham guardas noturnos encarregados de assegurar que nenhuma luz perturbasse a escuridão sagrada dos dormitórios. Nas cidades, as leis limitavam o uso de iluminação noturna para proteger a saúde e o descanso dos habitantes. Em algumas, multava-se quem desperdiçava luz de forma desnecessária. Imagine isso hoje: multas por ter uma luz acesa às 3 da madrugada. Esta escuridão também aguçava os sentidos. Muitas pessoas conseguiam reconhecer amigos e vizinhos pelo som dos seus passos ou pelo sussurro das suas vozes. Os vigilantes noturnos sabiam distinguir a hora segundo os cantos dos pássaros ou os insetos. Nessa penumbra tão densa, o corpo e a mente encontravam uma serenidade difícil de alcançar no nosso mundo brilhante de hoje. Dormir sob um manto de escuridão autêntica não só fortalecia o descanso, mas também nutria um estado mental de paz profunda, algo que na era moderna mal conseguimos compreender. Além da escuridão total, havia outro costume medieval que ajudava enormemente no descanso: partilhar a cama. Hoje em dia, a ideia de partilhar a cama com desconhecidos pode soar desconfortável, mas na Idade Média era uma prática comum e completamente normal. Viajantes, peregrinos e até clientes de estalagens partilhavam a cama não só para poupar espaço,
mas para partilhar o calor corporal, algo vital num tempo em que o aquecimento não existia na maioria das casas. Nos mosteiros, os monges dormiam de 2 em 2 ou até de 3 em 3 por cama, seguindo regras estritas de respeito. Nas casas de famílias comuns, vários irmãos partilhavam a mesma cama, e nos lares abastados, as camas eram tão largas que podiam acomodar confortavelmente vários adultos. Uma cama padrão num lar nobre podia medir mais de 2,4 metros de largura. Nos mosteiros, os monges dormiam de 2 em 2 ou até de 3 em 3 por cama, seguindo regras estritas de respeito. Nas casas de famílias comuns, vários irmãos partilhavam a mesma cama, e nos lares abastados, as camas eram tão largas que podiam acomodar confortavelmente vários adultos. Uma cama padrão num lar nobre podia medir mais de 2,4 metros de largura. Este dormir partilhado tinha vantagens reais: mais calor natural, menos necessidade de cobertores ou fogo aceso toda a noite, e uma sensação de segurança e comunidade que ajudava a que o sono fosse mais profundo e reparador. Além disso, partilhar a cama fomentava os laços sociais. Era comum que, durante essas horas de vigília, entre o primeiro e o segundo sono, surgissem conversas íntimas, se discutissem assuntos familiares ou até se fechassem negócios comerciais. Até nos registros legais da época, os testemunhos de conversas ouvidas numa cama partilhada eram considerados sérios. Imagine testemunhar num julgamento moderno dizendo: "Eu ouvi-o quando partilhávamos a almofada." Este ambiente quente e social para dormir contrastava enormemente com a nossa solidão moderna, onde cada vez mais pessoas dormem sozinhas, lutando contra a ansiedade e a insônia. A combinação de escuridão total, calor corporal partilhado e uma mente tranquila criava um coquetel perfeito para um sono realmente restaurador. O colchão da Idade Média também era outro elemento que, embora rudimentar, favorecia um descanso melhor do que poderíamos pensar. A maioria das pessoas dormia sobre sacos de palha fresca colocados em estruturas de madeira. E embora hoje associemos palha a algo desconfortável, na realidade, trocar a palha regularmente assegurava uma cama firme, respirável e surpreendentemente confortável. De fato, muitas casas substituíam a palha 2 vezes por ano, e, em casas nobres ou mosteiros importantes, fazia-se a cada estação. Os fabricantes de camas medievais até sabiam como colocar diferentes camadas de palha para ajustar o nível de firmeza. A versão medieval de escolher entre colchão firme ou colchão macio. Além disso, era comum adicionar ervas aromáticas entre as camadas de palha. Ervas como lavanda, menta ou alecrim não só perfumavam a cama, mas também ajudavam a repelir insetos e promoviam o sono tranquilo graças aos seus efeitos relaxantes. Uma cama de palha bem preparada mantinha as pessoas frescas no verão, quentes no inverno, e por ser menos fofa que os nossos colchões modernos, favorecia uma melhor postura natural durante o sono. Não é por acaso que os médicos medievais registraram menos casos de dores de costas crônicas do que os que sofremos hoje em dia. Para os mais ricos, existiam colchões de penas, mas vinham com os seus próprios problemas. Eram caros, atraíam percevejos e requeriam uma manutenção constante. Muitos nobres, de facto, alternavam entre o colchão de penas no inverno e um de palha no verão. Dormir numa cama de palha, rodeado de escuridão total, num espaço quente partilhado com entes queridos ou companheiros de viagem e sem as preocupações obsessivas por otimizar o sono. Tudo isso contribuía para uma qualidade de sono que hoje pareceria inalcançável. Em resumo, a cama medieval, tão simples como era, fazia parte de um ecossistema perfeito de descanso natural. Outro aspecto fundamental do descanso medieval era como acordavam. Ao contrário de nós que somos brutalmente arrancados do sono por alarmes estridentes,
Os medievais acordavam de forma natural, levantavam-se com a luz do amanhecer, com o canto dos galos ou com o som suave dos sinos da igreja local que marcavam o nascer do sol. O corpo humano está programado para sincronizar o seu ciclo de sono-vigília com a luz natural, e na ausência de relógios digitais, luz artificial ou horários rígidos, os medievais seguiam perfeitamente este ritmo biológico. Um amanhecer claro acordava-os lentamente, permitindo uma transição muito mais suave e menos estressante que os nossos alarmes atuais. Alguns mosteiros até desenvolveram um sistema chamado despertar gradual, onde o primeiro monge a acordar se movia suavemente, acendia uma vela ou sussurrava orações para acordar os restantes de maneira tranquila e respeitosa. Além disso, os horários de trabalho medievais eram flexíveis. Muitas guildas e ofícios começavam as suas atividades 1 hora depois do amanhecer, adaptando-se às estações. No inverno, por exemplo, era normal começar a trabalhar mais tarde, quando o sol estava um pouco mais alto. Não existia essa pressão moderna de temos de estar ativos desde as 6 da manhã. Cada um se adaptava ao ritmo natural do seu ambiente. Este respeito pelos ciclos naturais ajudava a manter um sistema nervoso mais relaxado e, como resultado, as pessoas dormiam melhor, acordavam menos ansiosas e sentiam-se mais descansadas ao começar o dia. Talvez um dos maiores segredos do bom sono medieval fosse este: não lutar contra o ritmo natural da vida, mas deixar-se guiar por ele. Outro elemento curioso do descanso medieval eram os seus remédios naturais para dormir. Sem acesso a soníferos químicos nem melatonina em cápsulas, confiavam plenamente nas ervas medicinais. Os mosteiros, por exemplo, cultivavam autênticos jardins do sono, cheios de plantas como lavanda, camomila, valeriana e lúpulo. Cada uma tinha propriedades específicas. A lavanda acalmava a ansiedade, a camomila ajudava a adormecer, a valeriana relaxava o sistema nervoso e o lúpulo melhorava a profundidade do descanso. Era comum secar estas ervas e colocá-las em saquinhos dentro das almofadas. Assim, ao dormir, o aroma relaxante ajudava a induzir um sono mais profundo, sem efeitos secundários. Também existiam infusões noturnas, misturas de ervas preparadas com água quente antes de dormir. Um remédio muito popular combinava camomila com pétalas de rosa para quem sofria de nervosismo. Além disso, existiam rituais simples como lavar os pés com água de menta ou colocar ramos de alecrim debaixo da cama para afastar os pesadelos. Até os hospitais medievais perfumavam as salas dos doentes com ervas específicas. A sala da febre usava menta para refrescar o ambiente, enquanto a sala de recuperação utilizava lavanda para tranquilizar os pacientes. Estas práticas não só eram profundamente eficazes, mas também criavam uma conexão emocional entre as pessoas, o seu ambiente e a natureza. Dormir convertia-se num ato de harmonia, não numa batalha contra a insônia. A grande lição aqui é que a natureza sempre teve soluções simples e poderosas para os nossos problemas modernos, só que nos esquecemos de as procurar. Além de usar ervas, as pessoas medievais também melhoravam o seu sono através da alimentação consciente. Um dos maiores segredos era que não comiam à noite. O seu jantar costumava ser servido muito antes do anoitecer e raramente ingeriam algo mais depois. Sem refrigeração nem luz artificial, cozinhar ou comer tarde era pouco prático. Mas, além disso, inconscientemente estavam a evitar um dos grandes inimigos do sono moderno, a digestão noturna pesada. Os médicos medievais advertiam que comer tarde provocava sonhos inquietos, pesadelos, indigestão e uma mente nublada no dia seguinte. Um texto médico da época dizia: "Aquele que janta quando o sol dorme, leva os seus demônios para a cama." Por isso, os seus horários eram simples: refeição forte ao meio-dia, jantar leve ao entardecer e nada mais até ao dia seguinte.
Este padrão de alimentação não só promovia um sono profundo, mas também ajudava a manter um metabolismo mais equilibrado. Curiosamente, as comunidades rurais levavam esta prática ainda mais estritamente. O jantar coincidia com o regresso do gado aos currais. Quando os animais descansavam, os humanos também o faziam. Até as cozinhas eram desligadas a uma hora determinada. Não havia possibilidade de um petisco noturno, e isso evitava o aumento de peso, os problemas digestivos e os despertares noturnos que tanto afetam o sono hoje em dia. Este simples hábito de respeitar os horários naturais das refeições consolidou um estilo de vida onde o descanso vinha de forma automática, sem suplementos nem complicações. Mas a vida medieval não só favorecia o sono através da escuridão, da rotina e da alimentação. Havia outro pilar fundamental: a atividade física constante. Na Idade Média quase não existia o sedentarismo. Do amanhecer ao anoitecer, o corpo estava em movimento natural. Num dia normal, os camponeses caminhavam entre 16 e 17 quilômetros diários a trabalhar a terra. Os artesãos martelavam, amassavam, teciam ou carregavam materiais pesados durante horas. Mesmo nas cidades, o transporte de mercadorias era feito a pé ou ao ombro, não em veículos. O conceito moderno de fazer exercício nem sequer existia, porque a vida diária era um exercício constante. Esta atividade física natural tinha múltiplos benefícios: fatigava o corpo de maneira equilibrada, estimulava a produção de melatonina, melhorava a circulação e ajudava a regular o apetite e o metabolismo. Não era necessário programar uma hora de ginásio. Simplesmente viver, trabalhar e deslocar-se cansava o corpo de forma saudável, preparando o cenário perfeito para um sono profundo e reparador. Até as crianças medievais, longe de passarem horas sentadas, ajudavam desde pequenas em tarefas físicas, recolhiam água, cuidavam de animais, transportavam lenha. Esta constante conexão entre trabalho, natureza e movimento fazia com que o corpo medieval desejasse naturalmente o descanso noturno. A insônia, em grande parte, era uma raridade, não porque tivessem melhores colchões, mas porque a sua relação com a atividade física e a fadiga natural era incomparavelmente mais sã que a nossa. Mas talvez o maior segredo medieval para dormir bem não fosse físico, nem alimentar, nem ambiental. Era mental. As pessoas medievais não se obcecavam com o sono, não contavam horas, não se preocupavam com a qualidade do sono, nem analisavam o seu REM numa aplicação. Simplesmente adormeciam quando tinham sono. Não havia pressão, não havia listas de 5 passos para dormir melhor, não havia comparação com os hábitos de influencers, nem ansiedade por ter uma rotina perfeita. Dormir era tão natural como respirar. Não era uma conquista, nem um objetivo de bem-estar, nem uma fonte de frustração. De facto, a maior queixa sobre o sono medieval nos registros históricos era dormir demasiado. Os estalajadeiros, por exemplo, queixavam-se de hóspedes que dormiam até tarde e perdiam o pequeno almoço. Não há registros de pessoas a pedirem uma almofada especial ou a exigirem um ambiente livre de ruído, nem uma única menção a algo parecido com insônia. E isso diz-nos muito. As pessoas medievais dormiam bem porque não pensavam tanto em dormir bem. Hoje, quanto mais nos preocupamos em dormir, mais difícil o tornamos. Obsessão com o descanso cria ansiedade, e a ansiedade é um dos piores inimigos do sono. Talvez o maior conselho medieval para descansar melhor hoje fosse este: pare de tentar dormir bem, viva bem, mova-se, coma a tempo, descanse e deixe o sono chegar por si só. Tudo o que vimos até agora aponta para uma conclusão simples, mas poderosa. As pessoas medievais dormiam melhor, não porque se esforçavam mais, mas porque viviam de forma mais natural.
As suas vidas estavam alinhadas com os ritmos do sol, da escuridão, da atividade física, da alimentação e do descanso. Não se tratava de seguir uma fórmula mágica, mas de viver em sincronia com o corpo e o ambiente. Dormiam em camas de palha, em quartos escuros, sem luzes artificiais. Comiam cedo, moviam-se durante o dia, evitavam o estresse desnecessário e não tinham medo de acordar à meio da noite. Esse despertar da meia-noite, longe de ser visto como insônia, era uma oportunidade para pensar, orar, escrever, ter conversas significativas. Era um momento de quietude que enriquecia a sua mente antes de regressarem ao segundo sono. Tampouco dormiam sozinhos. O calor humano, a companhia e o contato físico não eram incômodos, eram parte do bem-estar. Até a sua atitude perante o sono era libertadora. Não esperavam dormir perfeitamente todas as noites, nem precisavam de saber quantos ciclos REM completavam. Dormiam como viviam, sem complicações. E talvez esse seja o maior segredo que podemos recuperar hoje, porque no final, não se trata de copiar cada detalhe do mundo medieval, mas de reaprender o que eles sabiam sem saber que o sabiam. Que dormir bem não é um luxo, nem uma ciência, nem um privilégio. É uma parte natural de uma vida vivida. Portanto, se alguma vez acordar às 2 da manhã, não entre em pânico. Talvez o seu corpo esteja apenas a recordar uma antiga sabedoria, e se puder, aproveite esse momento para fazer o que os medievais faziam: respirar, refletir, espreguiçar-se, e quando o sono chegar, simplesmente deixe-o entrar.